Muito bem, galera, vamos a mais uma aula do site cesarfelipe.com.br. Essa videoaula é a nossa videoaula 9, continuação da videoaula 8, onde eu concluí a configuração do DFS. Nesta videoaula, nós vamos falar a respeito da configuração final do DFS e a aplicação de políticas de segurança para acesso às pastas, tá? Olha só, é o seguinte, vocês viram na videoaula passada que nós viemos no File Server 1, clicamos em ferramentas, viemos em gerenciamento DFS, isso daí depois que nós preparamos os discos rígidos, é claro, né? Viemos aqui em namespace e criamos aqui as pastas alvo, né? Tá aqui uma no File Server 1 e a outra no File Server 2. Agora veja só, o usuário, quando ele acessa o DFS, ele precisa de um servidor de DFS para informar, né, este nome daqui. Agora veja só, eu só tenho um servidor DFS. Vamos ir aqui no nosso servidor 2. Vamos logar nele. Vamos clicar aqui em ferramentas, gerenciamento DFS e veja que ele não tem namespace. Agora, cuidado para nos confundir o seguinte. Quando eu vim no File Server 1, eu criei os discos virtuais, né? Nos dois servidores, eu vim nos dois servidores, fui no gerenciamento de disco, criei esses dois discos aqui, depois apenas no server 1 eu criei essa pasta no server 2 e no server 1 também e criei isso daqui. Olha, o fato de a replicação já estar funcionando para o disco no servidor 2 não significa que o servidor 2 é servidor DFS. Ele tem pasta no DFS que está sendo replicado o conteúdo. Ou seja, o conteúdo que tem no disco do servidor 2 vai para o 1, o que tem no 1 vai para o 2 de forma a igualar esse conteúdo, tá? Então, uma coisa é você ter a pasta replicada. Outra coisa é este carinha daqui, né, que é o nosso File Server 2, está aqui o nome dele. Outra coisa é esse carinha aqui ser o File Server também, ser um servidor DFS. Aí você fala, então quer dizer que eu tenho que refazer toda a configuração que eu fiz no outro aqui nesse? Não. Se você fizer isso daí, você bagunça o seu DFS, tá? Não é necessário você refazer toda a configuração nesse daí. Então, olha como é simples. Nós fizemos já toda a configuração nesse daqui, não foi? Basta você clicar com o botão direito em cima do namespace, e botar aqui, adicionar servidor de namespace. Quando você clicar aqui, você pega e vem em procurar, digita o nome dele, não é File Server 02, você digita File Server 02 e pede para ele verificar, para ele validar se você escreveu o nome certo. Tá aqui, validou, dá OK e dá OK de novo. O que é que está acontecendo agora? O servidor 1 ele está migrando as configurações para o servidor 2. Tá aqui, ó. Olha o andamento aqui. Ele está verificando e fazendo a configuração no servidor 2. Depois que esse procedimento acabar, como já acabou, se eu vier aqui no servidor 2, eu vou até fechar e abrir de novo o console, ferramentas, gerenciamento DFS. Olha só, tá aqui, ó. Ele já está com toda a configuração. Aí você fala, mas por que isso daí? Se o servidor 1 cair, por exemplo, ou o computador queimar, você tem um segundo servidor DFS para poder ficar servindo o namespace, servindo as pastas de destino e as pastas alvo. Caso contrário, se você só tiver um servidor de namespace, se ele cair, o namespace fica indisponível.
Lembrando que o namespace, né, por padrão do namespace de um servidor baseado em domínio, é contra barra, o nome do domínio, estou marcando aqui, barra o nome da pasta, que eu coloquei pastas DFS, tá? Você pode chamar do que você quiser. Então, beleza, agora sim eu tenho uma redundância de namespace, eu tenho uma redundância de servidor DFS. Tá? Cuidado para não confundir replicação de conteúdo com redundância de namespace. Bom, vamos continuar. É o seguinte, aqui eu tenho 4 computadores, tá? Para você entender o contexto. Eu tenho esse carinha aqui no canto, que está aparecendo aqui, ele é o meu controlador de domínio. Aqui eu tenho o servidor FileServer 2 e o FileServer 1, tá aqui. Eu nem vou mais mexer nesses caras aqui, tá certo? Eu vou deixar eles aqui, eu vou até minimizar, mas eu nem preciso mexer mais neles. Agora, eu vou mexer no Windows 7, que é um computador cliente, e vou usar aqui o meu controlador de domínio. Olha só, presta atenção no seguinte, tá? Eu vou vir aqui nesse meu FileServer só para você ver o seguinte. Depois que você configura o seu FileServer, o que é que eu aconselho que você faça? Eu aconselho que você acesse o namespace, né, digitando // gasol.com.br // o nome da pasta alvo, que eu chamei de pastas DFS, tá? E veja só, quando você acessar aqui, você não vai ver nada, vai estar vazio. Eu aconselho que você crie uma pasta para cada setor da sua empresa. Nesse nosso cenário fictício, nós temos um setor chamado gerência, um setor chamado financeiro e outro setor chamado bombas, porque, como eu já disse, Gasol é um posto de gasolina. Então, você cria as pastas e, quando você cria as pastas, tá certo? Quando você cria as pastas, qualquer usuário do domínio que acessar vai poder mexer em tudo, tá certo? Então, eu fiz o seguinte, eu vou deixar aqui o servidor quieto, vou vir aqui no Windows 7 e eu vou logar com o usuário José, que é de bombas. Para quem assistiu às outras videoaulas, sabe que José é de bombas, né? Então, assim, na hierarquia do posto, o cara que está trabalhando na bomba, que é o frentista, ele tem menos privilégio do que o cara do financeiro, é claro, e que o cara da gerência, é lógico, né? Então, tá aqui. Como o usuário faz para acessar? Ele pode abrir o executar, digitar o namespace, // gasol.com.br /pastas DFS. Enter. Tá aí, acessou aqui arquivos. Por padrão, qualquer pessoa entra na pasta e apaga arquivo, muda nome de pasta, entra na pasta, cria arquivo, tá certo? Por padrão. Agora, depois que você aperta as permissões, aí o negócio muda. Veja só. O que foi que eu fiz aqui? Vamos usar a cabeça. Um cara que trabalha em bombas, ele pode acessar o financeiro? Bom, vamos dizer que ele até possa acessar o financeiro. Ele pode acessar, tá aqui, ele vê, tem um arquivo de movimentação, tem a pasta da chefia, tem aqui um arquivo feito pela chefia. Isso aqui foi tudo que eu já criei para aula, tá, galera? Agora, uma coisa é ele ver que tem um arquivo, outra coisa é ele abrir o arquivo. Veja aqui que dá acesso negado. Aí você fala, mas porque não tem nada escrito dentro? Tem sim. O problema é que eu não dei permissão para que ele leia o que tem dentro. É diferente. Vamos aqui em gerência. Aí vamos imaginar o seguinte. O cara de bombas, ele pode ver os arquivos que tem dentro do financeiro. No entanto, ele não consegue ler o conteúdo. Vamos imaginar agora que para gerência, ele não pode nem abrir a pasta.
Olha aí, ó. Você não tem permissão de acessar. Tá ok? Então, isso daí são permissões granulares, ou seja, são permissões detalhadas que você dá para os usuários de acordo com quem é o usuário. Tá certo? Agora, olha só. É lógico que para você fazer isso, você tem que seguir aquela organização que eu mostrei naquela aula de Design de Active Directory, que é uma aula anterior a essa. Então, se você não assistiu, vá assistir toda a cadeia de videoaulas para você poder entender o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, veja só. Eu vou vir aqui no meu controlador de domínio. Eu vou expandir aqui o tamanho da tela. Eu vou acessar o DFS, contra barra, gasol.com.br, pastas DFS, ok. Arquivos, tá aqui, ó. Olha só o que eu fiz. Eu vou clicar aqui com o botão direito em gerência, propriedades. Isso que você está vendo é como você faz para dar permissão de acesso, tá? Então presta atenção. Eu acessei pelo DFS, cliquei com o botão direito em gerência, vim aqui em propriedades, vim aqui em segurança. Aqui em segurança eu cliquei em avançadas e pronto. Aqui em avançados você pode dar permissões de acesso mais detalhadas para as suas pastas, tá? Então, olha só, por que é que Bomba não pode acessar a gerência? Veja só que quem tem permissão nessa pasta são os administradores do computador file server, o proprietário criador, o sistema e aqui o pessoal do grupo de gerência funcionários e o pessoal do grupo de gerência chefia. Observe que o pessoal de Bomba não tem permissão, o pessoal de financeiro também não tem permissão. Então, nesse caso, nem o pessoal de financeiro entra. Tá? Vamos dar uma olhada aqui agora em financeiro. Botão direito, propriedades, segurança. E olha só. Vou clicar aqui em avançados. Veja que em financeiro, diferente de gerência, tá? Em financeiro, eu estou dizendo que o grupo de chefia do financeiro tem acesso, o grupo de chefia funcionários tem acesso, os usuários do domínio, olha só o que eu estou falando, os usuários do domínio. Quem é o usuário de domínio? Qualquer conta de usuário que você crie no seu domínio, automaticamente entra em um grupo de pessoas que se chamam usuário de domínio. O José, a Maria, o João e várias outras pessoas, qualquer conta que você crie automaticamente vai parar em grupo de domínio. Então, eu coloquei aqui que os usuários de domínio, eles podem, vamos apertar aqui em editar, ó. Vou apertar aqui em mostrar permissões avançadas, eles podem nessa pasta e subpastas, tá? Olha só o que eu estou dizendo, ó, ele é permitido nessa pasta e subpasta, ele pode percorrer a pasta, ele pode listar a pasta, ele pode ler os atributos e os atributos estendidos, e ele tem permissão de leitura à pasta, ou seja, ele pode ver o conteúdo da pasta, só isso que ele pode fazer. Tá ok? Por isso que o rapaz aqui, o José, aqui em financeiro, ele entra, ele lista a pasta, mas quando ele dá 2 cliques, o acesso é negado. Aí você fala, mas eu estou vendo aqui que está marcado percorrer pasta e executar o arquivo. Eu estou vendo aqui que está marcado listar pasta e ler os dados. Por que é que o cara não consegue abrir o arquivo? Observe que aqui na permissão eu disse que ela é aplicável a essa pasta e às subpastas. Veja que aqui não está marcada a opção arquivos, tá? Se tivesse marcado arquivo, o cara estava conseguindo ler o arquivo sim, tá bom? Agora vamos ver só o seguinte.
Veja o pessoal da gerência. Vocês não concordam que é aconselhável que o pessoal da gerência possa acessar a pasta do financeiro? Afinal de contas, o pessoal da gerência manda no posto, né? Então veja que acrescentei o pessoal da chefia da gerência aqui. Editar, tá aqui. Qual foi a permissão que eu dei para essa galera? De percorrer a pasta, de listar a pasta, de ler os atributos, de criar arquivo, criar pasta, mas ele não pode nem excluir a pasta, nem excluir os arquivos, tá? Aí você fala, mas por que o cara não pode fazer? Bom, isso daí é lógico, já vai de um conceito de cada um. Eu apenas acho que o cara da gerência ele não pode chegar e apagar um arquivo que o cara do financeiro fez. Ele pode criar os arquivos lá, mas ele não pode apagar. Foi uma definição minha. Isso daí é lógico, você define de acordo com uma conversa com o pessoal da empresa que você tiver fazendo essa personalização, tá bom? Aí você fala, ei, por que que não está marcado aqui a opção de alterar permissões? Porque se eu marcar alterar permissões, o cara vai poder mexer aqui onde eu estou mexendo. Aí você fala, ei, mas por que o apropriar-se não está marcado? Porque é o seguinte, galera, o apropriar-se significa tornar-se proprietário. E por padrão, se você é proprietário de uma coisa, você pode fazer o que quiser com ela. Você pode apagar, você pode deletar, né? Então é a mesma coisa. Se o cara pode se tornar dono de um objeto, ou seja, se ele pode se tornar dono de um arquivo de texto, se ele pode se tornar dono de uma pasta, ele pode fazer com a pasta o que ele quiser, tá? Então isso aqui a gente não marca, tá certo? Então, muito bem, tá aí a explicação. Agora veja só o grupo da gerência chefia que pode. Isso significa que um cara que seja do grupo de gerência funcionários, nem acessar a pasta ele acessa, tá certo? Então, eu vou fazer um teste aqui. Vamos vir aqui no Windows 7. Eu vou até minimizar aqui o servidor para não atrapalhar a visão de vocês. Eu vou efetuar logoff. E vou trocar de usuário. Eu vou entrar com o gerência 1. E vou acessar lá o DFS. O gerência 1, galera, se lembre, tá? Tudo que é de usuário que tem 1 é da chefia do setor. Tudo que é usuário que tem 2 é funcionário do setor, tá? É diferente. Tá aqui, ó, gerência chefia, né? Ele entra aqui em financeiro, ele pode abrir o arquivo, tá aqui. Ele pode alterar o arquivo, tá aqui. Ele pode criar arquivo. Criou o arquivo, ele pode escrever no arquivo e salvar as alterações. Vamos clicar aqui em movimentação, vamos dar delete, deseja excluir permanentemente sim. Tá aí, veja que ele não consegue apagar o arquivo da movimentação. Por que ele não consegue apagar o arquivo da movimentação? Primeiro, não foi criado por ele e ele não tem permissão de... Aqui, ó. Ele não tem permissão de excluir o arquivo, tá? Vamos vir aqui no criado pelo gerente. Deletar, sim. E aí, ó. Veja que o criado pelo gerente ele apagou. Por quê? Eu expliquei para vocês anteriormente. Quando você é o proprietário de um arquivo, você tem, por padrão, a permissão de fazer naquele arquivo o que você quiser. Tá certo? Então, se o gerente criou o arquivo, ele é o proprietário do arquivo, então ele pode apagar o arquivo. Por isso que aquela opção de apropriar-se do arquivo está desmarcada. Tá certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou logar com o gerência 2. Vou aqui efetuar logoff. Vou trocar de usuário e vou entrar aqui com o gerência 2. Gerência 2 é do grupo de funcionários da gerência. E você se lembra que funcionários da gerência nem tinha permissão sobre a pasta do financeiro.
Ou seja, ele nem é para conseguir entrar ali, né? Apesar dele também ser um usuário do domínio. Não é verdade? Então, se ele é usuário do domínio, ele pode entrar, tá ok? Contrabarra, contrabarra. Gasol.com.br, contrabarra, pastas, DFS, enter. Aqui, financeiro. Veja que ele entra, no entanto, ele não consegue ler. Tá ok? Isso daí foi porque eu me esqueci que eu tinha dado permissão para usuários do domínio ali. Logo, o gerência 2, o grupo não está explícito na pasta, no entanto, o usuário do domínio está e ele faz parte de usuário do domínio. Então, aqui, ó, ele consegue abrir, navegar, mas não consegue ler, tá? Nem apagar, nem nada mais. Vamos ver aqui em gerência. Se você se lembra, deixa eu voltar aqui no servidor, ó, botão direito em gerência, propriedades, segurança avançada. Veja que o gerência funcionários, editar, mostrar permissões. Ele pode percorrer a pasta, ler os atributos estendidos, ele tem permissão de leitura sobre a pasta, as subpastas e os arquivos. Então ele pode ler arquivo. Vamos lá. Vamos aqui em gerência. Está aqui escala de plantão. Ele abre. Ele pode vir aqui. Ele abre. Tá? Agora, vamos tentar apagar. Não apaga. Tá certo? Vamos ir aqui em escala de plantão. Vamos modificar e vamos tentar salvar. Deseja salvar? Sim. Olha só, aí você fala, mas aqui ele abriu para poder salvar. Tá joia, então eu vou botar aqui, escala de plantão 2. Eu vou tentar salvar dentro de gerência. Salvar. Ó, ele não me deixa salvar. Você não tem permissão de salvar neste local. Ele me deixa salvar o arquivo, mas ele não deixa salvar aqui dentro. Tá ok? Eu não consigo fazer alteração aqui na pasta. Olha aqui a tentativa de exclusão. Então, observem vocês que essa questão de permissão ela é bem granular. Você pode dar permissões específicas para um grupo, mais específicas ainda para outro grupo, permissões de negação, permissões permissivas mesmo, tá? Privilégios permissivos, privilégios de negação para usuários de acordo com a política de segurança ou de acordo com o que foi definido pelos seus clientes, tá certo? Ou seja, pelo pessoal da empresa, o que foi que eles definiram. Aí, com base nessas definições, que é fruto de reuniões, que é onde você deve explicar todos os efeitos colaterais, todos os efeitos, pontos positivos e pontos negativos para o seu usuário, para que ele possa tomar a decisão correta, né? Lembrando que para você aplicar uma permissão em uma pasta e depois modificar essa permissão é algo muito simples. Lembrando que eu aconselho que você não dificulte, tá? Não floreie, não perfume demais as suas configurações de segurança, porque senão depois a gerência fica difícil para você ou para um sucessor seu ou para uma pessoa que chegue para te ajudar depois. Na nossa próxima videoaula, nós vamos ver como é que a gente faz para ajustar essas permissões aqui em bombas e fazer alguns outros ajustes finos aqui nessas outras pastas. Tá ok? Muito obrigado pela atenção e vamos para a nossa próxima videoaula.